E aí, pessoal, beleza? Finalmente, depois de 2.000 horas de Kerbal, resolvi gravar uma playlist para vocês aí. Alguns amigos meus até começaram a se interessar a jogar, mas em português a gente tem muito pouco conteúdo a respeito do Kerbal, principalmente o realismo overall, que é o objetivo, né, que é o foco dessa playlist que eu vou fazer. Mas a gente sabe que para chegar no realismo overall a gente tem que entender alguns princípios básicos, né, do Kerbal. Essa introdução aqui vai ser rápida, vou explicar para vocês, mas o jogo base, que é o que estou rodando aqui agora, ele tem alguns mods que aumentam um pouco a dificuldade, né? Ainda não é o realismo overall com o RP1, mas a gente tem alguns problemas para a gente se preocupar, como transmissão, antenas. A gente tem também suprimentos como oxigênio, comida, água, dejetos, né? Então a gente tem que manter esses Kerbals no espaço o tempo suficiente para cumprir as missões sem deixar que eles morram, porque eles não vão morrer só com explosão de foguete, eles vão morrer às vezes por falta de água, vão morrer por falta de oxigênio, excesso de radiação. Então vocês já vão entender muito do jogo base, mas o intuito é depois trazer para vocês o realismo overall, trazer o realismo overall bem mais explicado, com conteúdo em português. Vocês vão poder tirar dúvidas aí nos comentários e a gente vai gravando conforme for tendo as dúvidas aí. Eu vou fazer algumas modificações porque eu não quero que o jogo trave, né, e a gente não consiga progredir. Mas vamos começar aqui um modo carreira. Vamos lá, começar um novo jogo. Vamos colocar aqui, ó, treinamento RO. RO RP1. A gente vai colocar aqui com uma bandeira mais bonitinha aqui. Eu não vou muito me preocupar com isso agora, mas só para deixar de cara aqui, vou deixar a NASA mesmo, né? A gente vai fazer o modo carreira. Eu vou mudar a dificuldade porque eu quero fazer ela no modo carreira hard, né? Então a gente não tem permissão de reverter voos, né? A gente não pode de recarregar o jogo. Se explodir, a gente perde astronautas, né? Que seriam os Kerbals. A gente, infelizmente vai ter que aceitar. E isso vai ajudar muito no realismo overall, porque o realismo overall não tem muito essa regalia, né? Vocês podem ver alguns mods que estão aqui também, mas uma coisa que eu vou tirar, que não vai ser necessário comprar as peças, depois pesquisá-las, né? Porque isso vai atrasar muito o jogo, não é o intuito. Eu quero mostrar para vocês realmente a dificuldade e mostrar os princípios básicos. A gente vai começar aqui com um fundo também de 10.000. Ciência a gente vai deixar zero, reputação zero. Recompensa científica eu vou recomendar vocês para colocar ela em torno de 160, porque vocês vão ver que tem uma dificuldade muito grande nesse modo, com esses mods de conseguir ciência. Então não é como o jogo básico, se a gente coloca um equipamento, faz a leitura, guarda ou transmite para Kirby, né? Recompensa de fundos eu vou deixar também 100%, porque a gente tem alguns mods aí que são bem caros a gente fazer, vocês vão reparar. Na verdade, eu vou deixar aqui, ó, 130. Penalidade de fundos, né? Vou reduzir. Vocês já vão ver que vai ficar muito difícil. Isso aqui que eu tô fazendo não é facilitando o jogo, né? Tô fazendo com que esses mods funcionem de forma mais realista, sem travar o jogo, tá? Penalidade de reputação vou deixar, não afeta muito. Penalidade de fundo vou deixar 100%. E penalidade de desistir de contratos também, certo? Então a gente vai começar o jogo com essas configurações aqui. Depois, se vocês quiserem, eu posso deixar os mods e tirar o print dessa tela para depois vocês começar a treinar.
Vamos lá então. Eu fiz um corte aqui no carregamento, justamente porque com esses mods, depois que vocês baixarem, vocês vão ver que demora um pouco para carregar. Vou fazer outra modificação, né? Vou baixar um pouco o volume do jogo. 30, colocar aqui tudo 30%, ambiente 30%. Fazer um teste nessas configurações. Na próxima eu tento mudar. Música eu vou tirar. Não gosto muito das músicas que tem. Depois a gente configura o resto. Eu vou aplicar, vou aceitar. A primeira coisa aqui, na verdade eu vou baixar um pouco mais que ainda 18, 18, 18, que 20, música 0, vozes eu vou deixar para vocês verem que é interessante. A gente tem um mod aqui de comunicação com os Kerbals, né? Então fica interessante. Primeira coisa aqui então, galera, para quem já tentou jogar aí, vocês sabem que a gente tem o prédio de desenvolvimento de pesquisa, né? A gente tem todas as pesquisas que a gente vai precisar fazer para progredir. A estação de rastreamento, né? O controle de missão, o hangar de aviões, complexo de astronautas, onde a gente pode contratar astronautas. O prédio de administração, onde a gente pode dar um up na administração. O prédio de montagem de veículos, onde a gente vai montar o foguete. E a plataforma de lançamento, que a gente vai precisar evoluir ela conforme vai aumentando o tamanho e peso dos foguetes, né? A gente tá com 10 mil aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos tentar ver aqui, ó. Colete dados científicos de Kerbin. Isso é interessante. Lança a primeira nave. A gente vai começar com esses dois aqui, ó. Lança sua primeira nave de plataforma de lançamento ou pista de decolagem para completar esse objetivo. Ao conquistar o objetivo, né, a gente vai ganhar um valor aí de 4.160 mais 2 de ciência e uma estrela de reputação. A gente já vai receber esse valor como adiantamento e após a gente terminar, a gente tem esse valor aqui para a gente receber, né, junto com as ciências. Esse avançar aqui significa que eles vão dar um empréstimo para a gente poder construir nosso foguete. Então a ideia nem é tentar nunca passar de um valor médio aqui. Claro que a gente não consegue respeitar tudo, né? Então vou aceitar essa e coletar dados científicos de Kerbin. Recupera o transmitter de qualquer experimento científico de Kerbin para completar esse objetivo. Então a gente, ao conquistar o objetivo, 8.320 mais 2 de ciência e 1 de reputação. Vou colocar ele também. Vamos aqui abrir o prédio de montagem de veículos. A gente tá aqui, a gente já carregou aqui, a gente recebe as boas-vindas de Wernher von Kerman. Fazendo analogia aí o Von Braun. Mas vamos lá. Se vocês quiserem dar uma lida também para vocês entenderem algumas coisas, mas eu vou passar tudo aqui e vai facilitar. No jogo base a gente não tem tanta peça como a gente já tem aqui, mas justamente por causa dos mods e também por um pouco mais de dificuldade que tem, né? Então a gente clicando aqui, ó, a gente tem as ciências que a gente quer fazer, ou as missões. Conquistar o objetivo, recupere e transmita qualquer experimento e lance sua primeira nave. Como geralmente é um pouco mais caro e é um pouco mais realista, eu vou recomendar vocês tentar fazer um máximo de missões com um foguete só, né? A gente ainda não tem o MacJab, a gente não tem controle remoto, então a gente corre o risco aí de matar um integrante da equipe, mas
gente vai colocar uma ciência ali no pad de lançamento mesmo, a gente já consegue fazer esses dados científicos. Talvez a gente consiga fazer algum experimento aí na água também, que eu vou tentar lançar esse foguete para a água e lançar a primeira nave da plataforma. A gente já vai lançar para poder cumprir essa missão, né? A ideia é fazer um foguete que ele suba. A gente não tem muito controle, a gente não tem controle remoto. Ele suba controladamente e vai cair no mar com paraquedas, né? Pra gente ver se consegue recuperar. Vamos colocar uma cápsula de comando aqui, ó. Uma coisa interessante, se vocês apertarem Shift e rodar o scroll do mouse, você se aproxima do objeto. Botão direito, vocês circulam o objeto, tá? E Ctrl e o scroll, você sobe e desce o foguete. Mas vamos lá. Cápsula de comando, a gente tem aqui o número de tripulante, que seria um tripulante só. Então a gente consegue colocar somente um Kerbal. Vamos ver aqui. Tanque de combustível. Não quero que ele fique muito forte, porque eu quero que ele acabe rápido. Vamos ver. Delta. Deixa eu ver. Muito grande. Então tem muita coisa, galera, que vocês vão ter que ir testando, tá vendo? Aqui a gente não vai ter muita possibilidade. Vocês podem ver que isso aqui cabe lá, ó. Mas olha o valor, 2.858. A gente não quer isso agora logo de cara. Os motores, né, a gente pode talvez usar um booster de combustível líquido. A gente tem os motores, né? Então o tanque que aparecer aqui na aba de motores, geralmente ele já tem um combustível, né? Que seria aquele de propelente sólido, né? De combustível sólido, que a gente vê aí naqueles tanques externos do ônibus espacial. Inclusive a gente consegue colocar um laranjinho aqui. A gente tem que se preocupar o seguinte: aqui no Delta V Status, né? TRW seria a força que a gente tem em relação ao lançamento. Então a gente tem uma força praticamente 9 vezes a força da gravidade, né? É uma forma fácil de vocês entenderem aí. Isso é muito forte, galera. Então a gente tem quase 9 vezes a força da gravidade e um tempo de queima de 8 segundos. Eu não preciso disso tudo, eu preciso só que ele suba e caia lá para a direita. Vou tentar reduzir aqui, ó. A gente tem o combustível sólido, o controle, a gente vetoração livre, mas a gente não tem controle de aletas, né? Então vamos supor que a gente reduz um pouco a quantidade de combustível. Você pode ver, ó, reduzir o peso do foguete. Você pode ver que a força de lançamento dele já foi quase 14 vezes a força da gravidade, para um tempo de 1.8. Vamos colocar aqui uma média de mais ou menos aqui, ó, uma média de 5 segundos de queima. 10 vezes a força da gravidade é muito alto, mas em relação a isso não tem muito o que fazer. Vamos ver isso aqui. A gente tem ignições, ó. Como eu falei, tem uns mods que complicam um pouco, que já vai trazer uma prévia do que é o realismo veral. Então, reutilizabilidade, né? Nos motores, queimas aproximadamente de 2 minutos e 24 segundos. A gente tem uma ignição. Como no realismo veral, se ele apagar já era, não tem o que fazer. A gente vai perder o foguete e pode às vezes não conseguir fazer mais nada com ele. Então a gente tem uma queima só. Só que esse, você pode ver que ele já tem uns motores aqui na base do tanque, para fazer o controle dele, de altitude. A gente pode com isso fazer as curvas após o lançamento. Vou colocar aqui pra gente ter uma noção. Você pode ver que isso aqui é um motor, ó.
Sandstone Liquid Fuel. Então ele precisa de um tanque de combustível líquido para poder funcionar, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou colocar aqui esse. Não, cadê aquele lá que eu tinha olhado aquela hora? Ó, a gente tem aqui um tanque com combustível líquido e oxidante. Se a gente colocar ele aqui, você pode ver que ele já vai funcionar. A gente tem um TRW de 1.49. É ideal, geralmente um pouco mais da força da gravidade, uma vez a força da gravidade, uma vez e meia, no máximo até 12 já é o ideal. Só que a gente tem uma queima de 2 minutos e 12. Só que a gente tem que sempre observar, quer ver, ó? A gente tem uma queima de funcionamento dele de 2 minutos e 24. Então ele é programado para funcionar mais tempo do que a gente iria precisar. Mas como eu disse o valor, então eu não vou fazer isso. Porque a gente tem que colocar algumas coisas aqui ainda, né? Eu não vou colocar escudo térmico, que a gente não vai sair da terra, mas... Vamos ver se eu consigo colocar um separador aqui. Em caso de emergência, a gente poder separar do booster e fazer a queda no mar através de um paraquedas, né? Vou colocar um paraquedas MK16, ele cabe perfeitamente ali. Vamos colocar o motor aqui. Lembrar sempre, galera, de fazer a separação do foguete, porque caso você aperte Enter, ele estando na mesma aba, ele vai executar tanto o motor, paraquedas e separação. Então, vamos separar motor, vamos separar o paraquedas, que a gente executa o paraquedas logo depois de fazer o lançamento, e deixar aqui no 0, que é a separação do motor e da cápsula. Em caso de emergência, a gente só apertar espaço de novo e ele já executa, né? Vamos... Eu gosto de colocar ele em outra cor, quer ver? Tirar aqui um pouco de coisa para eu poder subir. Deixa ele branquinho mesmo, que eu acho mais bonito. Vou ver se eu tenho aqui uma asa fixa. Acho que isso aqui já funciona. Só pra gente ter uma estabilidade. A gente tem aqui também mostrar centro de massa, mostrar centro de empuxo e mostrar aerodinâmica, né? Centro de massa é onde que está o peso dele. Se você tirar, vou guardar aqui 84, mas se a gente tirar combustível, você pode ver que o centro de massa sobe, porque o motor ficou mais o tanque de combustível líquido já ficou mais pesado, né? Mais leve. Se a gente aumentar, o centro de massa desce. Vamos deixar aqui 84 igual estava. E mostrar centro de empuxo. Mostrar o centro de empuxo, perdão, galera, tô uma tosse hoje. Mostrar o centro de empuxo aqui também. Vocês podem reparar que aonde vai ter a aceleração vai ser para baixo. E a aerodinâmica, né? A gente tem que ter essa bola azul do centro para baixo do foguete. Não é interessante você deixar lá acima, porque senão o peso vai ficar muito acima do foguete e acaba que o foguete vai começar a inclinar para o lado que ela bem convém, dependendo do vento. Vocês vão reparar também que a física está um pouco mais real. Direção do lançamento é para lá, então pro leste. Então a gente vai ter que fazer um lançamento para lá. Vamos ver se eu consigo colocar aqui, ó, uma plataforma de lançamento. Só que eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou apertar 3. A gente vai conseguir virar ele no ângulo que a gente quer. Só que olha para você ver o tanto que ele vira. Justamente porque ele está calibrado aqui, ó, um ângulo específico. Se a gente clicar aqui ou apertar V, a gente consegue mudar a alteração. Vou deixar a bola aqui, que aí a gente tem movimento livre. Vou deixar ele um pouco inclinado para cá. Na verdade, o que eu vou fazer? Deixa eu centralizar ele aqui.
Se eu consigo. Não, vamos colocar ele inteiro mesmo. Ó, tirar de novo, ocupa, não dá problema. Deixa eu arrumar aqui, tirar a angulação que eu tinha colocado, senão vai dar problema. Apertar 3. Dá uma inclinadinha nele aqui. Tô com um pouco de medo dele agarrar, mas fazer o que? A gente precisa dar uma inclinadinha porque a gente não tem controle, né? Então ele vai direto fazer uma parábola e cair lá. Vou tirar essas amostras aqui. Beleza, ele vai ficar assim. Pra ver se eu consigo mudar agora. Vai ter que ficar assim mesmo. Uma coisa que a gente tem que deixar, geralmente eu recomendo deixar mais o combustível sólido muitas das vezes junto com a separação dele. Porque assim que a gente separa ele já liga e já vai embora. Ele não tem aquele problema de outros motores que a gente vai ver de demorar alguns segundos para ligar, certo? Agora a gente tem a missão de transmitir ou coletar qualquer experimento científico. Se vocês virem aqui, ó, vou tentar aumentar a data capacidade, deixar no máximo que a gente consegue agora, e a capacidade de slot vou deixar no máximo que a gente consegue também. Observa que conforme também eu aumento essa capacidade, a gente aumenta o peso do foguete, então tem que ficar bem bastante cuidado com isso aí. Habitat, volume de 79 metros cúbicos, né, superfície e tudo. E como a gente vai ter que levar um astronauta, como eu tinha comentado com vocês, carga elétrica, monopropelente, comida, água, oxigênio e shielding. Esse shielding é basicamente a blindagem contra radiação. Normalmente a gente utiliza isso mais no Ford Kerbin, né? Se a gente aumentar ele também, a gente aumenta muito o peso do foguete. Então vou deixar zerado. A gente vai ter aqui um total de ΔV de 550 metros por segundo, né? Então, obviamente a gente não vai sair da Terra, a gente só vai fazer uma parábola e cair. A gente precisa em torno, com esses mods, a gente precisa em torno de 7.000, 6.000 metros por segundo para a gente conseguir orbitar Kerbin, né? Vou ver se eu consigo colocar aqui, ó, mais alguma ciência, só para facilitar. Vou ver se tem mais alguma coisa aqui. Em relação à ciência, a gente não vai ter nada nessa cápsula muito relevante. A gente tem aqui que seria o relatório da tripulação. Eu já vou deixar ela aguardando, que assim que a gente colocar aí na plataforma de lançamento, ele já vai começar a fazer as medições e eu vou mostrar para vocês. Não é igual o jogo base que a gente tem que só coletar, mandar, guardar. A gente tem que esperar um tempo, né? É um pouco mais demorado, né? Em outras cápsulas a gente consegue fazer mais configurações, tá? A gente vai colocar aqui, ó, unidade de contenção de Mr. Gu. Vou ativar aqui de novo para a gente colocar ele 15 graus. Então ele mexe bem travado, ele vai centralizar. Se você tirar e deixar ele circular, você pode ver que você consegue mexer ele em qualquer lugar. Então eu prefiro deixar ele assim, ó, que eu consigo colocar certinho. Mas eu vou colocar mais nas laterais aqui. E com o X a gente consegue mudar a quantidade que a gente quer colocar, certo? Mas beleza. Vamos colocar só 2. Vou colocar ele aqui bem abaixo. Por quê?
A gente não precisa carregar muita ciência, galera, com esses mods, entendeu? Eu vou deixar ele aqui só de reserva, caso dá algum problema, porque já aconteceu comigo de dar algum problema, da gente não conseguir recuperar o experimento. Eu vou colocar ele na lateral aqui, porque se eu colocar os dois do lado de cá, ele vai pesar o foguete pra cá, ou se eu colocar ele pra cá, ele vai pesar pra cá. Então eu vou colocar ele na horizontal, na transversal, vou deixar ele assim mesmo. Vamos lá. Vou colocar filme, câmera. Isso aqui não pesa tanto. E vou colocar esse... Não, quer ver? Orbital, você pode ver que se a gente clicar com o botão direito dele, a gente consegue ver, ó. Orbital Sun Observations Stopped. Então, ele vai fazer uma observação à órbita do Sol. A gente não vai para lá. E fazer uma análise de impacto de micrometeorito. Então a gente não tem necessidade de pôr isso agora. Vamos olhar também a câmera. Tem fotografia. Eu acho que não vai funcionar não, porque geralmente isso aqui funciona fora da Terra. Mas vou deixar. Beleza. Eu não vou colocar agora o Mr. Gu empilhável, porque ele é o mesmo desse Mr. Gu aqui. Só que ele é uma cápsula que fica do lado de fora e o Mr. Gu aqui, ó. A gente poderia colocar ele aqui, que funciona muito bem. Mas ele funciona pela mesma coisa, a observação de Mr. Gu e observação de Mr. Gu. Certo? Na verdade eu vou deixar esse empilhável, vou tirar isso aqui só por causa de aparência. Já vou deixar aqui ele para funcionar. Ah, não tem como, ele vai abrir. Certo. Vou colocar aqui lançamento teste. Justamente porque a gente vai depois projetar os outros foguetes usando ele como base. A gente não pode ficar o tempo inteiro reconstruindo as coisas. E por que eu vou colocar paraquedas? Olha o valor que ficou esse foguete. É o que eu falei pra vocês em relação ao custo das coisas, né? Naquelas configurações. Vai ter 6.819, a gente não vai ganhar praticamente 2/3 disso só pra fazer. Então a ideia é justamente lançar e recuperar ele inteiro por paraquedas, que aí a gente depois consegue ter o gasto somente com combustível. Vou mostrar isso pra vocês depois, certo? Vou salvar ele daqui e vamos pro lançamento. Aí galera, a gente já fez aqui o carregamento para a plataforma de lançamento e a gente tem esse FMRS, que seria uma gravação do foguete para a gente poder depois futuramente fazer foguetes reutilizáveis como a SpaceX, né? E não comentei com vocês, mas quando a gente já sai com um foguete que teria um lugar para um passageiro, a gente já tem um astronauta que já vai direto e a gente consegue mudar isso depois. Deixando claro, galera, que esse primeiro episódio aqui é mais para apresentar para vocês, porque muita gente não viu, tem vontade de começar a jogar, mas a partir do próximo episódio a gente já vai começar mais acelerado com se fazer as coisas, né? Vamos lá então. Vamos colocar o Mr. Gu para funcionar. Você pode ver que ele vai demorar 10 minutos para ele poder fazer essa análise. Então já vou deixar ele aberto aqui. E vou deixar essa aqui também aberta para a gente ver questão de ciência. Ó, no storage space. Relatório da tripulação, né? Vamos colocar aqui, ó, info. A gente não tem informações para coletar daqui. Diferente do jogo base, a gente já conseguiria uma ciência boa aqui logo na plataforma de lançamento, né? Em relação
a ciência aqui no pad. Você pode ver também aqui, ó, não consegue tirar fotos também, somente o Mr. Gu. Vou fazer uma configuração aqui, galera, que eu tô achando que tá um trem errado aqui. Galera, consegui resolver o problema, agora ficou bem mais fácil. Vou voltar aqui para observação. Tá funcionando, já tinha mostrado que esses dois aqui não funcionam, né? Então, observações de Mr. Gu, eu vou clicar aqui, vocês vão ver que vai aparecer essa tela do jogo base. Então eu vou colocar aqui para manter, só para vocês verem, ó. Salvar, né? Salvar essas informações, estou traduzindo mais fácil para vocês entenderem, mas salvar essas informações nesse modo estão inoperantes, né? Restaura para poder buscar a ciência, né? Então eu vou word data Mr. Gu storage not enough space on hard drive. A gente não tem hardware para poder fazer isso, porque isso aqui é uma função que vem do jogo base. Ele vai fazer automaticamente essa ciência aqui, então a gente não vai precisar, né, mexer nisso. Só espera aqui fazer. A gente pode acelerar um pouco o tempo, observando também questão de carga elétrica, tá? A gente precisa dessa carga elétrica. Esperar o tempo passar lá, 3 minutos. Estou acelerando o tempo aqui, canto superior esquerdo. Beleza, passou. Beleza. A gente não tem antena para transmitir, mas essa ciência vai aparecer para nós assim que a gente recuperar o foguete, tá? A gente não precisa transmitir. Recupera ou transmita qualquer experimento científico de Kerm para completar esse objetivo. Ele vai dar verdinho aqui quando a gente recuperar, tá? Se você quiser transmitir, tem que tomar cuidado também com a carga elétrica. Você pode vir aqui, ó, em info, tá? E às vezes até tentar melhorar para ele forçar e ele vai forçar a buscar um pouco mais de ciência, tá? Não tem necessidade agora. Se você vir aqui na cápsula, você pode vir aqui, ó, transferir dados daqui. Capacidade 3 slots, 5,68 kg de ciência, tá? Você pode ver que não funciona, justamente porque a gente não tem antena de transmissão, é um pouco mais complexo, como eu tinha falado para vocês. Mas vamos lá, a gente já tem coletado o que a gente precisa. Vou ativar o módulo SAI, ele vai dar uma estabilidade a mais, porque a gente vai estar como se a gente estivesse falando pro Jebediah Kermon aqui, controlar o foguete o máximo que ele puder e não deixar o foguete virar. Apesar de que a gente não tem muito controle por ser um combustível sólido, né? E essas asas aqui, dele não vai funcionar. Z, a gente aumenta a potência do motor em máximo. X, a gente diminui. Shift e Ctrl a gente sobe lentamente, diferente do X e Z que é abrupto, né, ó. Vou deixar em Z no máximo. Eu gosto, galera, de eu colocar esse mod aqui, ó. Settings. Vou colocar aqui Falcon 9. Quer ver que é legal? Step 122, RCO, verify the range is green. Switching to range source. This is RCO, the range is green. 20 seconds. Second stage tanks pressing. Conta, vou deixar First stage as telas tank abertas, pressure nominal. Second 50. stage tank pressure nominal. que é pra gente ver a ciência depois, né? 10, 9, 8, 7, 6, 5, First stage 4, engine sequence 3, initiated. 2, 1. A gente deixa aí, se a gente abrir o MacJab aqui, ó, Target Orbit Info, não, Orbit Info, a gente consegue ver que o apoácio ele vai chegar até 3.700, 3.600 e vai começar a cair, ó. A gente não apavora, deixa ele cair para não dar, ó. Ele tá coletando ciência conforme a gente tá voando.
Só que a gente vai cair na água bem antes de dar os 10 minutos. Não vou deixar ele virar, porque senão ele vai acelerar. Vou abrir o paraquedas. Deixa ele cair lentamente aí. Eu acho que não vai cair na água, hein, galera. Foi muito fraco. A gente refaz, não tem problema não. O importante é a gente conseguir as ciências, né? Ó, nossa, sua primeira nave já foi conquistada. Ele vai abrir, abre. Vamos ver a velocidade dele aqui, senão caso a gente aborta. Não, 7, 6. Ele vai bater na areia lá, não vai ter nenhum problema não. Mas olha como tá bonito, galera, a orla. Deixa ele cair, ele vai acelerar um pouco o tempo. Enquanto ele cai, ele tá coletando, ó. Deixa ele... Eu recomendo, galera, quando a gente estiver quase chegando próximo do solo, a gente tira. A gente mudar aqui, ó, a superfície da água, né, e da terra, nível do mar. Deixa ele cair sem acelerar o tempo. Ó, beleza. Já pode tirar. Vamos ver aqui, ó. Inventário, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ciências, Jebediah. Habitat, selecionar IVA. Eu acho que a gente consegue. Vamos ver aqui o negócio. Eve. A gente consegue sair sim. A gente já mostra de superfície. Relatório Eve. A gente vai ter que sair do foguete. Vamos soltar. Que aí se ele for pro solo, eu acho que começa a contar. Deixa ele cair lento. Ah lá. Beleza. Só o fato dele estar na areia, ele vai conseguir 4.8 de ciência. Tá vendo? Contando o tempo. Um foguetão. Ficar aqui sentado na areia de boa, esperando coletar a ciência aí. Vendo paisagem. Remover o capacete. Deixa eu respirar, sem arzinho de praia. Quem gosta de praia aí, galera? Ó, eu gosto, tá? 5 segundos. Beleza. Coletou. Só que agora existe um problema. A gente não consegue... A gente tem um SES aqui, mas é pro espaço. Muito pesado, não vai dar certo, não. Deixa aqui o SES desligado. Vamos equipar capacete aqui para não dar prejuízo depois e vamos recuperar a nave. Eu acho que o Kerbal não vai vir junto, a gente vai ter que buscar ele. Mas vamos ver, não lembro disso. Olha lá. Orçamento teste 1 ficou foguete, foi lá, o Kerbal veio. Recuperação da nave sobreviveu. Não. Ó, a gente conseguiu 33 de ciência. Relatório AEV do Kerbal. Próximo. Fundos, ó. A gente conseguiu uma recompensa aí. Somando os dois e mais recompensa por ter completado o contrato. E a gente também conseguiu, eu vou mostrar pra vocês. Ó, veio, foi o Kerbal. Reputação total, a gente subiu pra 11. De XP obtido. Vamos lá, vamos recuperar. Não sei se vocês lembram que tinha ficado quase 7.000, né? Vamos recuperar ele aqui, ó. Além, né, somando junto com a ciência que estava no foguete. Relatório da tripulação Shores in Care, take fotografias. Ó, já acabou, tentou tirar um pouco de foto ainda, mesmo não funcionou naquela hora. Observação de missível na superfície. Voando baixo em Kerbin, recuperação na nave. E aqui, ó, peças. A gente conseguiu, ó, unidade de contenção empilháveis, a gente conseguiu voltar. Você tá vendo esses valores? Cápsula de comando, ó, a gente ia pagar ela 2.877 de fundos. A gente conseguiu recuperar ela
né, preço da peça, e a gente voltou com o fundo, recuperando todo o foguete. Isso faz a gente reduzir muito o custo, né, reutilizar, que é igual o Elon Musk faz. Beleza. Pode ver, ó, todos os contratos foram concluídos, ficou verde também. Ele já some dali. Vamos ver o que a gente já consegue fazer com esse valor. Período de separação. Ó, teste Solid Rocket no motor no local de lançamento. Para executar o teste, ative a peça durante a sequência de estágios quando todas as condições do teste foram cumpridas. Local de lançamento. A gente recebe já de cara 2.340. Quando a gente terminar, 6.142 mais 2 de ciência e 1 de reputação. Só que se a gente não conseguir, a gente tem uma falha, né? Um preço a se pagar. Eu vou colocar essa, que é muito simples. A gente usa aquele mesmo foguete que a gente, igual eu tinha falado. Só troca a peça, coloca o nome dele de algum foguete de teste de peças, né? Sei lá. Escape da atmosfera. Atravessa a atmosfera voando com uma nave até altitude de 70 mil metros para completar esse objetivo. Beleza. Aqui a gente já vai ter que tomar um pouco mais de cuidado, que a gente acha que vai precisar de um escudo térmico. Porque esse realismo que vem junto com esses mods já complica um pouco mais a entrada. Eu vou pegar ele também e vou ver o que a gente tem de pesquisa e desenvolvimento para liberar com esses 38 de ciência. Foguetes básicos, olha a quantidade de peça que a gente libera, galera. E tem muita coisa, tá? Esses mods liberam muita coisa interessante, ó. Olha a quantidade de coisas que a gente tem aí. Mas a gente tem que começar pelo básico, né? Foguetes básicos. Vamos ver o que pode ser útil. Uma recomendação, galera, é não ficar liberando ciência só porque vocês querem. Espera, vê o que vai ser necessário para a missão, entende? E depois você compra o que vai ter necessidade. Eu vi isso aqui, a engenharia básica. A gente ainda... a gente já tem umas cápsulas aqui, já tem uns satélites para liberar. Vamos ver aqui a capacidade de sobrevivência. E agora não tem muita ciência. Ciência básica. A gente vai precisar de 45 para liberar a ciência. Pra gente começar a fazer mais pesquisas, né? Então somando 45 mais 15, 60 mais 5, 65. Melhor a gente esperar, né? Vamos esperar chegar a 65 aqui. A gente já libera esses 3 aqui pra gente começar a coletar mais ciência. Acho que vai ser o mais inteligente. Vai liberar o Mystery Group Observation para o laboratório de experimento. Manda propelente de oxigênio full. Beleza. Isso aqui depois vai sumir quando recarregar. Porque ele precisou reconhecer nessa aba que a gente coletou o foguete de novo, né? Mas beleza. Vamos ver esse Dioscuri 4 Desira. Vamos entrar aqui no modo de construção. Agora o que eu vou fazer? Vou tentar voltar, galera, ele pro jeito original aqui pra gente pegar aqui no 3. Vou colocar ele reto. Beleza, tá bom. Não precisa de muita coisa não. Vamos tirar esse aqui. Vamos ver, ele quer o Dioscuri 4. É um motor de combustível sólido. Então é aqui, motor de combustível sólido.
Dioscuro e 4 Disease Solid Rocket. Deixa eu ver o negócio. A gente não tem muita coisa que se fazer aqui não, mas é o seguinte. Projeto para testes em solo. A gente deixa salvo, a gente vai saber que a gente vai poder mexer nesse foguete aqui o máximo que a gente precisar. Vou tirar esse aqui, porque ele não deu pra usar, né? Vou tirar também esse, porque não precisou. Aqui eu vou deixar paraquedas, justamente para não ter um perigo aí de esse negócio sair voando aí e a gente acaba morrendo. Aí, vou voltando. Não, vou colocar um novo, galera. Quer ver? Novo. Não salva. Controle. Sabe uma coisa interessante que às vezes eu gosto de fazer, galera, que é o seguinte: a gente coloca aqui, ó, motor. A gente vem aqui, ó, ferramenta de trocar raiz. A gente seleciona essa base, tira essa. Observa se a tela do MacJab some. Se ela sumir, na maioria das vezes é porque o foguete vai ficar sem controle. Isso não impede que ele vai ficar sem controle, mas já significa que a gente conseguiu. A gente tem aqui, ó. Isso aqui já libera uma coisa interessante, galera. Para configurar os experimentos, ó. A gente tem a telemetria, a gente já fez a telemetria, só que a gente não liberou outra, né? A ciência que a gente quer liberar com 65 lá, parece. A gente vai poder liberar mais aqui, ó. Então, em vez de a gente sair colando aqui a quantidade de ciência no foguete, a gente vem aqui e só vem adicionando. Vai aparecer aqui, ó, telemetria report. A gente tira, olha lá, o nome, já vai sumir aqui a ciência. Deixar a telemetria report só para a gente conseguir ter esse teste desse foguete aí. Tá nos dois no mesmo lugar, a gente vai separar. Olha lá, a gente separou, só que o que ele quer? Local de lançamento, Kerbin. Para executar os testes, ativa a peça durante a sequência de estágio, quando todas as condições dos testes forem cumpridas. Beleza. Ou seja, quando aparecer tudo verdinho, Kerbin, local de lançamento, a gente aperta espaço e ele vai abrir. Certo? Eu vou tirar, vou deixar aqui, ó, muito pouco combustível para ele funcionar 50 segundos, porque a gente tem uma coisa também, galera, que seria database. Então a gente tem uma coisa que faz com que os motores falhem aleatoriamente. Aqui a gente não vai conseguir visualizar isso, mas no RO já vai vir mais complexo. Mas aqui a gente tem falha de motores, então a gente, quando consegue fazer esses funcionamentos, a gente vai pegando confiança e os engenheiros vão começar a melhorar o foguete conforme a gente deixa o motor em funcionamento. Isso funciona como se fosse na vida real mesmo. A gente constrói um foguete, coloca no plataforma de lançamento, ativa ele antes da missão real para ver se ele vai funcionar, ver se tem algum problema, que seria aquele ensaio, né? Vou manter ele assim, tá? Um pouco combustível, deixa ele ligado apenas 5 segundos, só para ele cumprir a missão aí. A gente já volta aqui, já faz o outro foguete, já sai, faz o primeiro voo suborbital. Veículo teste launch system 2. Ó, a gente já começa a melhorar o nome do foguete já. Deixar assim por enquanto. Vamos ver se aquilo lá que eu falei, galera, vai funcionar logo de cara. Vamos ver. Ó, funcionou, ou seja, ele não apareceu nenhuma informação que a nave está sem controle. Então a missão é o seguinte: a gente, quando tiver tudo alinhadinho ali, a gente já ativa o
o motor, já conclui ela, recupera o foguete inteiro sem deixar subir. O foguete é bem pequeno. Olha lá, ó. Kerbin, local de lançamento, e ele pede justamente isso, para ativar através da sequência de estágios, que é apertando o espaço, quando todas as condições do teste foram cumpridas. As condições eram que a gente esteja em Kerbin e local de lançamento. Vou deixar ativado aqui para aparecer lá. A gente vai deixar ele ligado e vai ativar o motor, vai ficar verde lá, ó. Deixa ele funcionando 5 segundos aí, ele vai apagar sozinho. Beleza, acabou, cumpriu. E a gente conseguiu um pouco de confiança no motor. A gente agora pode recuperar ela. Beleza. Praticamente não mexeu em nada, né? Mas ó, já saiu de lá. Agora a gente vai fazer pra gente escapar da atmosfera. Olha, a gente conseguiu subir para 40 de ciência. Passou muito rápido ali. Agora aqui a gente já vai deixar esse foguete de lá, que é o Vehicle Test Launch System, que a gente vai reutilizar para a gente colocando as bugigangas nele aí e fazendo um teste nas peças, porque tem mais missões sobre isso, tá? Vamos colocar um novo, descarta aqui, ó, vamos abrir. Vou excluir esse projeto aqui. Você pode ver aqui peças inválidas ou desbloqueadas. Ou seja, ele liberou aquele motor pra gente só poder fazer o teste. Não tá disponível para uso ainda. Mas vamos lá, lançamento de teste. Vou apagar também. Vai ficar com esses dois aqui, ó. Vou apagar ele também, salvamento automático, deixar só o foguetinho nosso aí de teste aí para ficar facilitado, tá? Vamos lá. A missão nossa é sair 70 mil. A gente não precisa orbitar, então a gente não precisa de muito. Mas eu quero levar um Kerbal, um voo simples. Não tem tanto perigo, eu acho, não. Vale a pena. Deixa eu ver se tem... Nossa, não tem escudo, cara. Ou seja, a gente pode até lançar, mas a gente não pode subir muito, porque se subir muito ele vai superaquecer. A única coisa que eu vou colocar aqui, galera, a blindagem para dar uma melhorada, tá? Vou aumentar aqui o slot, deixa o relatório de tripulação funcionando aí. Não consegue muito mais do que isso, né? Como tinha falado, ciência. Vamos colocar o Mr. Gu. Vamos colocar também um paraquedas. Basicamente o que a gente tinha feito no outro, né? Então por isso que eu não estou explicando muito. Eu vou colocar aqui, ó, galera, do lado direito, para ele soltar o paraquedas, ativar o paraquedas assim que eu separar os estágios. Eu não vou arriscar entrar na atmosfera com um tanque pesado, não. Mas que é de um avião. A gente poderia utilizar esse aqui, não. Ó. Deixa eu ver qual que tem mais. 880. 880, 700, 765. A gente pode usar esse, mas vamos usar esse mesmo. Motor de fio, não. Pode utilizar esse RD-108. Olha, por curiosidade, esse RD-108 aqui foi utilizado no Vostok, tá? Na Soyuz, por isso que ele tá aqui. 2.14, 3000. Vamos ver quanto tempo esse motor funciona. Por 5 minutos e 50 segundos a gente tem 3 ignições. Só que aqui a gente já tem controle, né? Controle de duração livre. Então quer dizer que a gente tem controle desse motor. Vou colocar
Vou abrir aqui pra vocês verem, ó. Olha onde tá o peso dele, pela quantidade de combustível. Vou tentar me aproximar mais essa bola azul do centro. Então eu vou colocar, ver se eu consigo colocar justamente essas asas aqui, ó. Vou colocar 4 certinho, ó. Não, acho que ficou feio, né, galera? Ficou muito pra baixo. Vou colocar uma menor, deixa eu ver aqui. Grande. Nossa senhora. Ah, esses aqui não deixam, não. Acho que vai ter que ser assim mesmo. Nossa, mas apesar de que essa base desse motor aqui parece que ele foi projetado para o outro, né? Olha lá. Ele foi projetado para cá. Ah não, esse aqui é de controle. Vamos ver esse aqui. Ah, galera, não ficou tão bonito não, mas é esse mesmo. Esse pelo menos aqui é só de estabilização. Esse aqui, ó, se apertar com o botão direito ele não tem controle, né? A gente não consegue mudar a cor dele, me incomoda essas cores assim. Motor 2.14, 1.44. Eu acho que a gente vai desperdiçar muito. Mas eu vou lançar aí desse jeito aí mesmo. A gente vê. Vou trocar. Vou deixar a Valentina fazer esse Huawei pra ela ganhar um pouquinho de experiência também. Aqui a base de lançamento feita. Vou colocar aqui, ó. Exploration 1. Beleza. Tudo pronto. Aqui, ó. Esse aqui eu vou ter que colocar pra ele soltar a plataforma de lançamento assim que depois que eu ligar o motor. Vocês vão ver que ele vai demorar. Ó. Então a gente salva ele. Bora lá fazer o lançamento dele. Agora uma coisa importante, a gente precisa com altitude na altitude de 70 mil metros. Então se eu chegar mais ou menos ali 80, assim, estourando no máximo, eu já vou tentar desacoplar esse trem, vazar fora desse booster aqui, porque senão a gente vai subir demais, depois a reentrada vai ser muito rápida e é perigoso. Vou subir essa Orbit Info aqui e vou Smart aí, não. Nossa, eu não tenho ainda, porque eu geralmente uso aqui. Ou seja, depois eu vou mostrar pra vocês isso, mas por enquanto vai ter que ser na mão mesmo. O apoastro é a altitude que a gente vai alcançar, periastro, né? A gente tá a 598, 1439 negativo, ou seja, a gente tem que andar muito, a gente tem que queimar praticamente essa quilometragem toda aí até chegar na quilometragem que a gente quer pra gente orbitar, né? Acima de 70, 80, acima de 80 é mais interessante. Não deixar de ligar o SAI, porque agora tem controle. A Valentina aqui, que é a nossa piloto, vai conseguir controlar melhor esse foguete para não deixar ele desgovernar. Vamos lá de novo pro lançamento lá. Step 122, RCO, verify the range is green. Vocês vão Switching to reparar, range galera, source. que assim que ativar o motor ele vai demorar a ligar. E esse é um dos 20 mods aí Second que stage traz tanks realismo pressing. First stage tank pressure dos nominal. motores. E às vezes ele Second pode stage falhar, tá, tank galera? pressure nominal. O motor, como ele não tem confiança, nunca lançou, pode falhar. 10, Esse é o perigo de 9, colocar um 8, astronauta. 7, 6, Pode ver que ele abaixa a 5, velocidade First automática. stage 4, engine sequence 3, initiated. 2, 1.
motor e deixar ele sozinho. Deixa ele rasgar aí. Relatório da tripulação, pode ver que tá funcionando a ciência ali, ó. Tá fazendo o relatório da tripulação. Ó, vocês escutaram barulho de eu ter passado na barreira do som, que legal. Ó, Cable Flying High. A gente tá voando alto em Kerbin. A gente vai abrir aqui também, ó. Deixa arder. Ver se vai funcionar. Ó, tá funcionando, a gente vacilou. 10 minutos e a gente tem um tempo ali, ó. A gente tem um tempo para chegar no apoastro a 86.000 quilômetros. Um tempo de 1 minuto e 30. Então a gente vai coletar ciência aí por mais 1 minuto e 30. Depois provavelmente ele vai mudar e vai começar a coletar outro tipo de informação. Pode reparar que vai mudar aqui, ó. Tanto o relatório da tripulação quanto a unidade de Mr. Urgu. Deixa ele abrir aqui, ó. Ver se ele vai. Ó, já saiu da atmosfera. Eu ainda não vou abandonar, galera, que eu acho que eu vou fazer uma estratégia que é o seguinte. Quando eu estiver voltando, vou até separar. Quando eu estiver voltando, eu vou ter. Olha lá, já parou de ler. E o relatório da tripulação ainda tá funcionando. Deixa ele quieto aí. Ó, o que eu tava falando é o seguinte. Como esse motor a gente tem mais 2 ignições, não sei se você lembra que tinham 3. Como a gente tem mais 2, eu vou tentar colocar esse foguete no sentido oposto. Ó, ele tem controle de reação, tá? Ó, controle, roda de reação normal. Então a gente tem roda de reação. Quando ele começa a cair, a gente vai ver um retrograde aqui, ó. A gente vai travar nesse retrograde quando ele estiver entrando 70, 65. Eu vou tentar ativar esse motor de novo. Espero que ele não falhe. Se eu conseguir reduzir um pouco mais essa velocidade aí, eu vou tentar reaproveitar o foguete inteiro, que é bem caro, né? Já começou a cair, ó. Vamos acelerar um pouco. Ó o retrograde aqui, ó. O retrograde, que é o amarelinho com X, pode ver que ele tá se aproximando. E vai vir bem em cima do nariz do meu foguete, que é onde que tá a indicação aqui. Né? Então, a gente vai tentar cumprir isso aí somente pra... Vamos colocar, tentar virar pro retrograde lá, ó. Vamos abrir o paraquedas já, para não ter falha. E vamos ativar esse motor lá pra você ver a velocidade dele aumentando com a queda, tá vendo? Isso é o perigoso. Então a gente vai tentar tirar um pouco dessa Beleza, aí agora o que eu vou fazer? Eu vou tentar direcionar esse foguete para ele cair dessa forma, não deixar ele virar, né? E com o auxílio do paraquedas ele vai cair assim. E quando a gente vai chegando próximo da água, a gente dá uma ligadinha no motor, porque a gente tem agora mais uma ignição. Tem mais 18 segundos de combustível aí dentro do tanque. A gente consegue fazer um pouso aí tipo SpaceX já logo no começo, mas claro, usando um paraquedas. Ó, perdeu. Não deixa ele virar, que agora o vento vai vir forte. Sempre se me aproximando. Olha lá, ó. Não importa mais eu apertar, ó. Acabou. A gente perdeu. Só que aí agora eu vou tentar confiar no paraquedas. Tá acelerando muito. Paraquedas eu acho que já era pra ter aberto. Então galera, eu vou abandonar. Eu não vou deixar ele embora sozinho. Agora sim, a velocidade começa a cair sozinha por causa do atrito do ar, tá vendo? Agora sim, ó. O paraquedas tava vermelho, ou seja, ele não ia abrir com aquela velocidade. Agora ia ter calculado melhor essa reentrada aí pra gente reaproveitar o motor, mas felizmente a gente perdeu o booster. Olha lá, destroços de Exploration 1. Deixa ele cair.
mais ou menos 1000 metros aqui, vai abrir. E o relatório de tripulação tá moendo, galera. Isso aqui é bom, ó. Abriu 1000 metros. Já você vê a pancada que dá. Deixa ele cair sozinho. A gente já encerra esse episódio. Na próxima a gente já vê as missões que a gente vai ter pra fazer. Vamos lá. Aproximando. Relatório da tripulação. Ó, tem 4 minutos ainda. Deixa eu ver quanto que eu tenho de bateria aqui. 109. Vamos deixar essa bateria tá consumindo. 0.01, 0.02. Deixa o tempo arder lá, ó. 4 minutos e 9. Vamos esperar essa relatório aí acabar pra gente recuperar a nave, né? Enquanto isso, deixa eu ver uma coisa. Não. Deixa eu ver uma coisa aqui. Acho que ele... Se eu sair, vai cancelar o relatório da tripulação. Nossa, mesmo tempo acelerado, hein? Demorando. 2 minutos. Tá vendo, galera? Esse é o realismo que esses mods trouxeram, né? A gente não simplesmente coleta e vai embora. A gente tem que ficar ali como se estivesse fazendo experimento realmente. 50 segundos. 30. 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bom, beleza. Agora o que eu vou tentar fazer? Ver se eu consigo sair a Eve. Vamos ver o que ele consegue fazer aqui. Olha lá, ele tem coisa pra ele pegar, mas ele só pega quando... repara pra vocês verem. Ele só consegue pegar a ciência quando a água cobre ele, ó. Tá vendo? Olha lá, inválido situação, pegou. Para a onda subindo. Deixa eu ver se eu aumentar pra ver se ele consegue pegar 30, 26, 25, 15, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ó, primeiro ele fazendo de pouquinho em pouquinho foi embora. Agora a gente embarca. Olha lá, 250 KB de dados foram transferidos. Aqui, galera, é um mod também que eu consigo olhar dentro da cápsula, né? Se eu apertar C, ele volta para o banco, afivela o cinto. E a gente volta para a visão externa, tá? A gente vai recuperar ela. Vamos ver quanto de ciência a gente conseguiu com essa missão. Conseguiu ciência pra caramba. E o dinheiro tá vindo, ó. Olha lá ele lá, ó. A gente ele não explodiu tudo, não. A gente consegue, vamos ver quanto que a gente consegue recuperar dele. Ah, não mostrou. Ah, aqui. Beleza, galera, é isso aí. Vamos salvar. Salvamento rápido mesmo, que a próxima a gente já continua da onde a gente parou. A gente vê o que tem ali de ciência agora liberado. Continua o nosso projeto aí. E qualquer dúvida vocês colocam nos comentários aí. Eu tento responder no próximo vídeo. Beleza? Falou, abração.